Voltando de Portugal e já dando início à negociação da compra da casa, eu comecei a pensar o que eu iria fazer. A casa foi construída há mais de 100 anos, mas dessa casa só restou 2 quartos que estão bem destruídos. Então eles fizeram um puxadinho que virou a nova casa. Desta nova casa restou 4 quartos. Estes quartos precisam de limpeza e pintura e pequenas reformas. A eletricidade também tem que ser mudada. E existe mais um puxadinho, que deve ter uns 30, 40 anos, que está habitável. Não tem cozinha. O que tem é algo indefinível. Acho que eles não usavam fogão, mas lareira. É isso que tem, um espaço pequeno com um armário horrível, uma pia de meter medo. O filho tem mais de 60 anos. Nasceu na casa e a estava reformando para o pai. Mas, no meio da reforma, o pai faleceu. O filho perdeu o interesse e resolveu vender a casa como estava. Ele fez a base toda, ou seja, o telhado está novo, fez a base para um sótão, só não teve tempo de fazer a cozinha. Depois de ver muitos vídeos sobre reforma de casas e faça você mesmo, eu aprendi que o meu estilo favorito e que combina muito com a casa é o estilo industrial. Adoro essa coisa bem rústica, tem tudo a ver comigo e é fácil de reformar. Amo cimento queimado e vou me lambuzar com ele, finalmente. Pensando nisso, eu me lembrei de uns quadros que eu havia feito há mais de 20 anos. Eram quadros simples, não sou pintora e nem tenho talento, mas eles eram lindos, divertidos e, principalmente, meus. Esses quadros foram roubados pelo cunhado da minha irmã. Aqui perto de casa tem uma escola e uma sala de artes que tem quadros bem parecidos com os meus. Eu sempre me lembro deles. O pensamento de que meus quadros combinariam com a casa nova foi relâmpago. Pensei nos quadros, senti uma tristeza por não tê-los mais e só, esqueci. Eu só não sabia que eu não tinha parado de sentir. Me envolvi com a mudança, passei os dias encaixotando as tralhas, vi os vídeos de Faça Você Mesmo e acompanhei o andamento da documentação da compra da casa. Paralelo a isso, escrevi as análises e me surpreendi quando comecei a falar do caso com a minha irmã. Na verdade, não tenho contato com ela há mais de 10 anos. Depois do que aconteceu, eu só a vi no hospital onde a minha mãe faleceu e em 2 encontros familiares. Não sei nada dela, exceto por uma foto que me mandaram no último Natal. Os irmãos juntos e ela lá no meio deles, fazendo coraçãozinho com a mão. Quando eu vi a foto, me deu vontade de vomitar. Não quero contato nem em foto. Mas agora, com as pilotagens e essa análise, eu entendi que a vontade de vomitar é porque essa pessoa não é uma pessoa positiva. Ela fez o coração para manipular os meus irmãos, que ficaram emocionados com a atitude dela e, claro, chateados com a minha de não aproximação. Conta essa charopada toda porque eu preciso dos detalhes. O problema pode ser do tamanho de um fio de cabelo, mas ter a força da cabeleira toda. Por isso conto, só por isso. Ela não está arrependida, não quer me pedir desculpas, não quer aproximação, porque se quisesse, a atitude seria outra. Entraria em contato comigo e conversaria comigo, pronto. Mas o que ela faz é mandar indireta com essa foto com coraçãozinho e sorrisinho maroto. Ela espera o quê? Que eu ligue para ela fingindo que nada aconteceu e que diga que o coraçãozinho dela é lindo de morrer? Contando aqui, parece tudo simples, porque eu já estou na perspectiva da minha luz. Mas na perspectiva da negatividade, da mágoa, isso pode ser um terremoto constante. Um problema deste pode direcionar a vida toda de uma pessoa. Mas eu estava intrigada porque essa pessoa de verdade não me incomoda mais. Fiz tantas pilotagens sobre o perdão, de coração para coração, harmonizando tudo na hora, regra dourada, para ela e para o cunhado dela, para o marido dela e para todas as pessoas envolvidas nessa situação. Fiz muito mesmo, por muito tempo. Então eu perguntei para o Grabovoi porque eu estava contando essa história nos vídeos que faço sobre os ensinamentos dele.
A resposta que tive é que você pode sim ter resolvido praticamente tudo de uma questão, mas pode ainda ter coisinhas bem pequenas, bem fininhas a serem resolvidas. À medida que a gente vai vivendo e pilotando, elas vão aparecendo. E aí, nessa hora, mais pilotagens serão necessárias para limpar o que está sendo apresentado neste momento. No meu caso, o que bateu fundo foi a lembrança dos quadros. Então a história toda veio à tona. Contei aqui tudo o que aconteceu, mas não tinha noção que foram os quadros que provocaram as lembranças. Nem me lembrava sequer de ter me lembrado dos quadros. Escrevi, analisei e depois senti. Tive dor de garganta muito forte, dormi muito mal, fiquei triste, muito triste. Até que me lembrei dos quadros. E aí me deu uma raiva, uma revolta, uma raiva. Então tentei me convencer de que estava tudo bem e que isso já era passado e que eu poderia fazer novos quadros ou até comprar outros se eu quisesse. Essa conversinha boba não me convenceu e eu percebi que tinha que aceitar a minha raiva. Me deu uma vontade de ligar para ela e dizer umas boas verdades. Como eu sei que isso também não resolve, eu pilotei. Joguei essa história mais uma vez no ponto da não funcionalidade. Fiz isso umas 30 vezes. Pensei na sequência do perdão e fiz tudo o que já falei aqui, muitas vezes, mas especificamente para este tema, quadros. Confesso que eu achei que não ia melhorar porque a raiva era muita. Roubar a casa toda não me incomodou tanto porque era tudo impessoal, comprável, mas os quadros não. Posso até fazer outros, mas nunca vão ter a história que aqueles tinham. E não é que a raiva passou? Você coloca luz na coisa, por mais chata que ela seja, que um dia ela perde a força. É assim que se resolve todo tipo de problema, da raiva ao câncer. É preciso ver, conversar e jogar luz em cima para mudar o entendimento. Mudando o entendimento, muda tudo. Se tudo é informação, a solução é tirar a força da informação negativa e potencializar a positiva. Simples assim. Um pouco de atenção, esforço e foi. Tá feito. E ao fazer isso com uma coisa, 2, 3, 20, no final está tudo resolvidinho. Se aparecer um novo problema, é assim que ele deve ser tratado, com muita luz. Mas a resposta do Grabovoi não parou por aí. A demora com a resolução da documentação não estava parada só nos meus problemas. A gente sempre acha que o mundo gira em torno de nós. Não, eu estou simplesmente comprando, mas quantas pessoas estão envolvidas nisso? Só os antigos moradores e suas histórias já dão um pano para a manga. Estar em Portugal também é um fato a ser desvendado. Eu vi 7 casas, o combinado eram 8, e essas casas têm histórias interessantes. Como eu resolvi que iria eu mesma reformar as casas, eu já as via com esses olhos. Numa delas, eu fiquei pensando como eu iria pintá-la, e de repente vi que tinha uma cerca no meio dela, na parte de trás da casa. Fiquei olhando aquilo sem entender. Tentei achar uma solução, mas acabei perguntando para a proprietária por que a cerca ia até o meio da casa. Então ela me contou que ela mora em Lisboa, mas tem uma cabra, e quem cuida da cabra é o vizinho. Em troca, ela deixou que ele ficasse temporariamente com uma parte do quintal dela. Mas assim que ela vendesse a casa, o vizinho devolveria a parte do quintal. Essa casa, por dentro, era um horror, muito velha, muito mesmo. Mas o que mais impressionava é que tinha janela quebrada e os cacos não tinham sido retirados. Os vizinhos sentaram na varanda, colocaram até um chapéuzinho para se protegerem do sol e ficaram lá observando tudo. Essa proprietária está tentando vender a casa há 10 anos. 10 anos e ninguém se interessa. Só ela não entende o porquê. Já pensou que maravilha comprar uma casa e uma briga com os vizinhos assim de cara? Ele vai devolver o terreno que já é dele? Por que essa senhora tem uma cabra?
Bom, eu tenho certeza absoluta que não são as pessoas que não querem comprar a casa, e sim ela que não quer vendê-la. Numa outra casa, a situação também foi hilária. Chegamos lá e a pessoa encarregada de nos dar as chaves não as encontrou. Então ela pensou e disse que as esqueceu no carro e que os pais dela tinham acabado de sair com este carro para um passeio. O corretor ficou louco, porque ele havia combinado e falado da importância desse encontro, porque vinham pessoas da Alemanha só para conhecer a casa. Ele pediu para a senhora entrar em contato com os pais e pedir para eles voltarem. Nós iríamos para uma cidade vizinha tomar um café e descansar. Pausa para um comentário. Nessa cafeteria tinha coxinha. Os bolos deles são iguais aos nossos. Ou será o contrário? Os nossos são iguaizinhos aos deles? Fiquei louca. Bom, voltamos 1 hora depois e os pais da senhora não estavam lá. Não desistiram do passeio. Simples assim. Então eu pergunto, eles querem vender a casa?